Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com o espaço Entrevistas da Leia JF. A Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF, é uma liga sem fins lucrativos que foi formada para divulgar o autor de Juiz de Fora e prestigiar a literatura nacional. Esse espaço, Entrevistas da Leia, foi criado para divulgar o autor nacional. Já passaram por aqui mais de 50 autores que trouxeram informações de suas vidas, de suas obras, e hoje eu tenho o grande prazer de receber mais um membro da família Vampiro. O que é a família Vampiro? A família Vampiro foi criada quando lançamos esse livro, Vampiro, um livro colaborativo, em 2017, com 50 contos de 50 autores com o tema Vampiro, para homenagear os 120 anos do Drácula, de Bram Stoker. Então, Augusto de Brito, meu convidado de hoje, também faz parte desse livro. Augusto de Brito nasceu em Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte, foi criado em São José do Rio Preto e, graças aos pais, desde criança, esteve em contato com literatura, estuda e lê e escreve. Entre as coisas que ele já escreveu, o conto dele deste livro é fantástico. Foi um conto que eu li, eu lembro disso, eu li de madrugada e eu morri de rir do conto dele. Mandei mensagem logo que acabei de ler para ele, dizendo que foi um dos contos fantásticos do livro. Como eu citei na chamada, Augusto de Brito levou Drácula ao médico. Ele é geólogo por profissão, por paixão, e também escritor. Ele escreveu um livro que eu adoro, que é Devaneio. Vamos conversar a respeito de Devaneio daqui a pouco, E ele vai falar de seu livro, de suas escritas atuais. Vamos aguardar, Acabou de chegar, então vamos aqui enviar Augusto. Esperar que ele aceite para a gente poder começar a conversar. Sejam todos vocês bem-vindos. Boa. Ei, você tá bom? E aí, Arthur? Quanto tempo, tudo bom? Ótimo. Prazer imenso te ver. Prazer, a gente se viu a última vez, foi lá no lançamento do Vampiro, né? Lá no lançamento do Vampiro, ele tá aqui comigo. Pô, que bom, porque eu tô sem o meu aqui, cara. Eu mudei recente, meus livros estão tirando um devaneio que eu tirei da caixa, ele que sempre tem que andar pra vender, né? Os outros estão todos lá em casa, inclusive o Mansão do Rio Vermelho. Vai, Eu tô com uma galeria do Instagram de leitores, amigos, com a foto do Mansão do Rio Vermelho. Manda uma foto sua pra mim. Não, pode, com certeza. Minhas coisas estão encaixotadas, em janeiro eu vou mudar de novo. Mas se Deus quiser, a última mudança em muitos meses, em anos inclusive, e aí eu te mando uma foto sim. Tô até com saudades dos meus livros, tem um monte de livro que eu quero ler, tá tudo preso lá dentro da mudança. Mudança é um negócio complicado. É terrível, complicado. Deus me livre. Você tá em Belo Horizonte agora? Tô em BH. Vou mudar pra BH mesmo, eu vou ter que mudar de bairro. Tem bastante tempo bom aí. Não, eu tive em... Você tá em Juiz ou em Congonha? Juiz de Fora. Ah, tá. Eu dei uma passadinha em Juiz, tem coisa de uns 3 meses que eu tava ali trabalhando em Cataguases. Aí até lembrei de ti, só que não dava nem pra parar na cidade. É obra, né? A gente vai, passa rapidinho, senão eu até te dar um oi aí. Uai, a hora que você quiser, eu moro no centro da cidade. Não, fechou. Se a empresa me levar de novo e der pra dar uma esticada, eu te dou um telefonema assim. Com certeza, beleza.
Mas eu tô aqui no centro da cidade, eu moro aqui já há muito tempo, né? Entendeu? E eu não vou a Belo Horizonte, vamos fazer 7 anos agora em novembro. É tempo, hein? Você foi em São Paulo, em outro estado, mas não veio aqui em BH. Pois é. Deu uma falha aqui, Arthur. Seu fone ou seu microfone. Ah, Ah, voltou. mas eu defendi o doutorado aí em 2014. E foi tão difícil, cara, foi tão complicado, que eu jurei que eu ia ficar 6 anos sem ir a Belo Horizonte. Já tá com 7, tá devendo um já então. 7. Tô precisando ir. Mas o que aconteceu foi a pandemia, que aí complicou tudo, né? Não, agora tá difícil ir pra qualquer lugar, né? Assim, agora já tá retornando essa possibilidade da gente dar uma deslocada mais tranquilo, né? Mas o ano passado, o trabalho com geologia, né? O serviço não parou, mas a gente viajava assim, completamente preocupado. Ainda esse ano, antes de vacinar, eu tive que ir em Goiás, pegar um avião. Eu falei, rapaz, é um avião fechado, aquele ar-condicionado. Foi 2 máscaras, apertei elas bem aqui na nuca. O voo era curtinho, graças a Deus, voltei são e salvo para casa, ileso. É muito difícil. Durante esse período inteiro da pandemia, eu só fui a Lafayette. Eu tenho parentes em Lafayette, né? Uhum. Parentes, primos e tudo mais. Eu fui a Lafayette poucas vezes também, mas fui. Né? E você sendo da área médica, estava mais exposto ainda, né? Ué. Trabalho exatamente no CDI, né? Nossa senhora, Aí. Então, quanto Mas graças a Deus chegamos até aqui e ainda vamos mais longe. Com certeza. Mas esse espaço que eu criei ano passado na pandemia, eu criei 2 espaços para divulgar literatura na pandemia. Um foi esse espaço de entrevistas, né? Já entrevistei gente do Brasil inteiro, tá? Agora estou fazendo uma listinha aqui do Vampiro. Né? Inclusive, um dia me deparo com um amigo meu na sua lista de entrevista que eu não sabia nem que estava escrevendo. Quem? O Weber. Ah, sim. Pois é. O Weber é de Lafayette. Exatamente. Então, mas aqui dessa nossa lista aqui, já passaram pela minha entrevista aqui a Ana Tivolani, o Rômulo Baron, o Oscar Nestares, o Vitor, o Humberto, né? Então já tem assim, uma quantidade de. Não, e alguns têm o prazer de falar que eu também aqui os já conheci. Tá passando pela lista aqui, né? Então. Como é que é? Não, e dos nomes que você citou, eu tenho a alegria de falar que alguns deles eu também tive o prazer de conhecer pessoalmente, igual o Rômulo, a Ana, o Oscar nem tanto, mas a Ana e o Rômulo a gente sempre acaba trocando uma figurinha assim pela internet até hoje. Pois é, esse livro foi fantástico, né? Eu Foi acho muito que esse legal, livro foi um marco na vida de todo mundo. Foi. Pena que depois teve outro, né, da editora, mas ele não chegou a conseguir o financiamento, que era sobre mundos distópicos, né? Chegou até a seleção dos contos. Eu também. Chegou até a seleção dos contos, os finalistas, mas o financiamento eu lembro que não atingiu a meta, foi uma pena. Tinha muito material legal lá, eu lembro que eu li os textos de algumas pessoas e, bom, infelizmente não aconteceu, né? Mas pode, quem sabe, retornar no futuro. Pois é. Eu acho que o Vampiro deu uma impulsionada, inclusive, na minha carreira. Eu tinha lançado recentemente, naquela época, a Mansão do Rio Vermelho 1. Né? Sim, eu me recordo. Pois é, e aí foi assim, dali pra frente eu não parei mais, né? Sim, naquela época eu estava mais ativo na pegada de escrita, né? Já tem um tempo que eu estou um pouquinho parado, mais por uma questão pessoal, trabalho, tá tomando muito tempo, mas esses dias me deu uma saudade de escrever. Tirei umas ideiazinhas assim para microcontos, contos. Acho que eu vou reativar meu Wattpad, que está jogado para as moscas também, e vou voltar a fazer algum material, assim. Afia a cabeça da gente, né, Arthur? Tem que fazer. Ontem à noite eu estava de plantão, eu dei uma folguinha, eu escrevi um conto à noite. Sabe? E ideia vem assim, ou a gente tá tomando banho com as 2 mãos ocupadas quando não pode anotar, começa a vir as melhores ideias nessas horas. Com certeza, com certeza.
né? Eu tenho escrito muito no celular, o que facilita muito. Eu também, eu Né? tenho um bloco de notas no celular, aí eu tenho lá um bloco assim, sei lá, realismo fantástico. Um dia eu quero fazer um livro disso, então eu vou jogando ideias de realismo fantástico lá. Um dia que eu É. tiver paciência de dar uma segunda versão para devaneio, mudar uma outra coisinha, adicionar umas frases, já tem um apanhadinho para o futuro ali de pequenas correções, umas coisinhas para adicionar, mudar. Eu tenho vários bloquinhos de nota, né? Também vou fazendo com você. Vou anotando. Quando dá material, quando junta assim, falo assim, ó, aqui dá para produzir alguma coisa. Mas quem me dera, Arthur, produzisse no volume que você produz, que eu acho admirável. Rapaz, eu escrevo, né? Eu vou escrevendo, entendeu? Vai saindo. Não, Mas é. esse encontro que eu escrevi ontem, por exemplo, foi uma inspiração aqui de quarta-feira à noite. Foi ontem à noite. Eu saí para ir da plantão, a hora que eu cheguei na garagem, a garagem estava toda escura. Queimou luz na garagem. Não Isso, acenderam as luzes. isso na sua casa ou no hospital? Não, aqui no prédio, meu prédio. Ah, tá, tá, Entendeu? tá. Aí eu peguei no carro, fui para Santa Casa, pensando na garagem escura. Aí eu escrevi um ponto depois da garagem escura. Foi uma maravilha. Né? Não, com certeza. Eu me lembro. Quando tem algum lampejo desses, assim, por algum momento, coisa do momento, já há algum tempo que eu criei o hábito de anotar na hora. Porque, falo assim, daqui a pouco eu lembro disso. Depois não lembro nem o que eu queria anotar. Só lembro que eu queria anotar alguma coisa. Isso é complicado. Mas eu coloquei na chamada, inclusive, para a sua entrevista, a respeito da loucura do seu conto, né? É, Levado ao médico. ele saiu bem destoante do restante do livro, assim, né? Não, com certeza. E Uma eu coisa nem interessante. achava que eu ia ser selecionado, vou ser sincero, na altura. Eu falei assim, cara, eu sou muito fraco com questão de vampiro, eu tenho muito pouco conhecimento. E eu tava, nessa época, escrevendo muito crônica, assim, de cunho mais irônico, até meio bestalhão, assim. Falei assim, quer saber, eu vou arriscar uma outra abordagem aqui. Eu não tenho talento pra ir nessa parte clássica do vampiro, eu acho que eu vou jogar ele pra parte da comédia aqui um pouquinho. Acabou que eu acho que deu certo, né? Deu certo, ficou muito legal. Ficou muito bom. Eu falei aqui, antes de você entrar, inclusive, a respeito do seu conto, né? Que você levou o Drácula ao médico, né? É, Uma coisa muito. inclusive, Arthur, acho que um dia eu vou sentar pra trocar ideia contigo, porque você é bem dessa área de vampiro. Eu tinha várias outras ideias pra fazer disso uma série, inclusive, sabe? Ah, Desse Drácula doente, todo decadente nos dias de hoje, passando pelos maiores constrangimentos na área hospitalar, assim. você é mole, entendeu? Tem muita coisa que pode fazer, E né? você sendo da área médica ainda vai ter dicas e conhecimentos técnicos, assim, acho que preciosos. Você terminou o seu conto dando uma deixa importante, né? Eu falei assim, eu não sei pra onde isso pode vir arrumar, né? Vamos pôr assim. Então acho que eu vou deixar um parêntese em aberto aqui. Pois é. Não vamos contar isso para ninguém, não, porque eu acho que é melhor as pessoas lerem, né? É, Mas é, foi seu primeiro conto publicado, não? publicado foi. Primeiro conto não, mas publicado através de terceiros, né? Vamos pôr assim, que não era eu na internet. Foi o primeiro conto. Aí depois dele eu entrei no Hora Morta, com um conto de terror, assim, né? De suspense, que também era pegada do livro, Hora Morta no volume 2. E Ah, depois na antologia, aí teve o que não lançou, né? O Mundos Distópicos. Tinha o meu conto, estava até selecionado, mas também aí o livro acabou que não saiu, infelizmente. E saí no Antologia Romântica da Vivendo de Inventar também, com um conto. aham. Isso aí é uma coisa que eu não sei fazer, né? A O antologia, quê? coisa. Ah, não, mas aí depois foi quando logo em seguida, assim, o Antologia Romântica, eu ainda estava produzindo bem e eu gostava de muito escrever assim por desafio, né? Ó, o tema é esse, tantas caracteres tal. Meu cérebro acho que funciona um pouquinho melhor desse modo. Mas aí foi quando a carga de serviço, assim, do dia a dia, né? Começou a subir muito e eu dei uma pausa na produção literária. Mas eu quero voltar. A antologia eu acho uma coisa bem legal. E é um jeito bom da gente conhecer, né? Foi assim que a gente se conheceu. Claro. Eu acho muito importante, eu acho muito legal mesmo.
E a gente conheceu pessoas importantes nessa antologia, inclusive, né, como, Sim, por exemplo, o Rodrigo Ortiz Vinholo, né, que é uma pessoa fantástica nesse meio das antologias. não, o Né? próprio o Oscar, né? Que ali Ué. dava um peso grande ali no livro, né? Eu já trouxe o Oscar aqui para bater um papo com ele. E levei o Oscar também, Nestares, na Fliminas aqui de Rio Novo, Aham. entendeu? Em 17. O livro foi lançado quando, Vampiro? Arthur, já me recordo aqui. Foi 16? Foi 16, né? 2017. Foi 17, tá. Eu já É, tava. Cara, isso. pra mim parece que foi tipo um ano antes da pandemia até hoje. Pra mim ainda parece que tá muito recente. Pois é. Mas é, Não, eu não tô conseguindo escutar. Deu uma falhada aqui de novo. não é aqui não, rapaz. É interessante Aí, isso. voltou. Acho que é o sinal, talvez. Aqui a internet tá meio fraca. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Você tá me ouvindo? Tô muito bem. Aí. Agora eu voltei a te ouvir. Ah, pois é. Eu conheci o João Sanha, lá em São Sim, Paulo. sim. Você também. Foi no lançamento do Vampiro mesmo? Foi, ele estava na outra antologia. Ah, sim, sim. É. Tá? Eu acabei que eu conversava nessa época muito com o João, mas lá no lançamento mesmo eu não o vi. Não, pois é, eu conheci o João lá. Sim, E descobri lá que ele morava em Juiz de Fora, sim. trabalhava na outra rua do lado da minha casa. Ah, não, aí tá vendo? Li- O mundo, tem hora que eu acho que o mundo é um show com 1 milhão de habitantes só mesmo, é muito pequeno. Pois é. Mas aí, assim, depois disso você lançou o Devaneio. Eu acho que o Sim, Devaneio flui tanto, maravilhoso. Eu pô, fiz a resenha no meu... Fala dele para nós. olha, cara, Devaneio, como até fala já na abertura, eu comecei, vou até abrir aqui para tentar pegar a data certinho. Eu acredito que foi em 2002. Eu me recordo o que foi quase o Inception, assim, vamos pôr, né, como naquele filme, uma pequena, minúscula ideia que se propagou depois para o que virou o livro. Eu estava ouvindo meu amigo jogar um videogame, ele falou a frase que eu nem lembro da frase direito até hoje, mas eu lembro que ela me impactou muito. Eu tenho uma versão meio distorcida, talvez, da frase. Porque ele leu uma frase do jogo, né? E eu até já fui no roteiro do jogo pesquisar a tal frase e nunca encontrei ela como eu achava que eu lembrava. Então eu falei assim, para não quebrar um pouco da magia, eu vou suspender essa pesquisa porque ela já deu o fruto que ela tinha que dar, né? E aí eu fiquei com aquela frase na cabeça, sem tentar dar muito spoiler aqui do livro, né? Como você viu, o livro só se revela na metade, né? E eu fiquei com aquilo pensando, e aí eu começava a rabiscar um bloco de notas ali no computador, uns diálogos perdidos para cá, uns conceitos aqui, umas regrinhas de universo ali. Isso lá em 2002, 3, 4, 5, 6 e foi passando. Eu fui acumulando material. E já tinha muita vontade de fazer um romance. E o que eu tinha em mente, que seria meu primeiro livro, até hoje eu não consegui nem estabelecer os personagens direito, né? Tá engavetado. E o que viraria Devaneio começou a tomar um pouquinho mais de corpo. E era sempre ideias acidentais que vinham. O outro livro que eu queria escrever, eu parava para planejar coisas. E nunca evoluiu muito. Isso aqui eu consegui encaixar naquele outro livro que eu quero fazer. Ficava pensando assim comigo, né? Tava tomando banho, vinha uma frase na cabeça, tentava lembrar dela para depois do banho anotar, né? E fui. Aí fui trabalhar na África. Não tinha mais do que, sei lá, 6, 7 páginas de anotações. Regras para Ah, definir o universo do livro e diálogos soltos, frases para usar em algum momento, ideias sobre partes geográficas. Aí estava lá na África trabalhando um dia, estava no meio do mato mesmo, assim, literalmente, lá na República do Congo, esperando terminar um ensaio lá no solo que a gente estava fazendo.
cara, me veio um estalo na cabeça assim, falei, caralho, achei o final para aquela história. Né? Nem o nome o devaneio foi, eu tava com metade do livro escrito, eu não tinha título ainda. Aí eu peguei, eu tinha um mapa, cara, da região, um mapa geológico de trabalho, eu falei, é aqui mesmo que eu vou anotar. Virei o mapa do avesso, só tinha aquilo para anotar na hora. Virei e pus lá, começo, né, começo, meio, fim. Começa assim, meio da história é esse, fim. Aí eu falei, bom, agora vamos começar a encher aqui, vamos povoar o meio. Então o meio da primeira metade, o segundo da metade, e fui derivando. Fui pondo personagem A, herói, vítima, vilão, não tinha nome para muita coisa. Aí fiquei olhando para aquilo, falei, por via das dúvidas, eu vou tirar a foto com o telefone. Meu telefone era ridículo na época, assim. Tirei a foto, falei, se eu perder isso aqui, eu não vou conseguir. Já daqui no fim do dia eu esqueço. Cheguei lá no alojamento onde eu ficava, né, e falei, bom, deixa eu ver o que dá para fazer com isso aqui. Aí fui no computador, melhorei, fiz a linha do tempo da história, né? Igual o roteiro básico, assim, né? Eu falei, pô, será que não dá para tirar aquela ideia do papel? O que eu mais tinha lá na África era tempo livre. Depois do trabalho, chegava umas 5, 6, jantava 7, 8, fazia o relatório, até a meia-noite tinha 4 horas para não fazer nada. A internet lá era terrível, então nem para comunicar aqui com o Brasil às vezes dava muito, né? Para navegar, ficar vendo, não dá pra fazer nada. Falei, tá aí, achei, vou começar a escrever. Despretensiosamente, né? Fiz meu roteirinho e falei assim, esse livro aqui talvez tenha 40 capítulos, que eu defini em capítulos, mais ou menos, os eventos, né? Comecei a escrever, e aí quando a gente ainda é muito... tá entrando nesse ramo sem estudar nada, comete erros clássicos, né? Querer escrever e corrigir o capítulo logo em seguida, aí vai dando aquele cansaço do processo. Eu saí da África lá, eu fiquei 4 meses lá, saí de lá com metade do livro escrito, 33 capítulos. Eu falei assim, isso em 3 meses. Falei, rapaz, vou ficar 2 meses no Brasil, de volta, e já termina esse livro lá. Quem disse? Aí no Brasil, saudade de passear, ver os amigos, né? Acho que eu escrevi um capítulo. Aí fui pro exterior de novo. Falei, não, lá eu vou ter tempo sobrando de novo, eu acabo esse livro. Isso em 2014. Fiquei mais 4 meses fora do Brasil, escrevi 5 capítulos. Aí eu já vi que o livro ia passar dos meus 44 capítulos e tal. Aí em 2015 estava no Brasil de novo, o mercado estava ruim, estava sem trabalho. Falei assim, esse ano eu termino esse livro porque não tem desculpa, né? Tá sobrando tempo aqui, agora tem tempo é demais. Escrevi 3 capítulos de novo. Aí eu percebi, eu escrevia bem quando eu tinha coisa para fazer. Aí fui trabalhar em 2016, lá em era uma obra que saía de Minas, passava por Goiás e terminava lá no Tocantins, era uma linha de transmissão de energia. Então assim, cada semana estava num lugar. E lá a rotina era pesada, acordava 4h30 da manhã, chegava às 5 da tarde, tinha que fechar relatório, 7 horas da noite, estava cada dia numa cidade menor que a outra, né? Tinha nada para fazer, estava exausto, falei assim, vou voltar a escrever. E aí foi nessa obra, em 2016, que eu terminei o livro. Eu lembro, tinha um geólogo amigo meu que trabalhava lá, a gente estava lá um dia no hotel, eu dei um enter assim na palavra fim. E eu falei, caralho, acabei o livro. Falei com esse colega meu, sabe aquele livro meu lá que eu estou escrevendo desde quando saiu da faculdade? Ele disse, acabei. Ele, mentira. Eu falei, acabei. Ele agora. Eu falei, agora tem que corrigir e pôr dentro aqui mais um tanto de coisa que eu inventei no meio do caminho. Não, e nessa história, o final do livro era para ser outro. E aí eu tive uma ideia de dar uma modificada no caminho que a história arrumava. Eu falei assim, se isso aqui não der certo, eu tô ferrado. Pouca gente sabe, tem o Devaneio versão alfa aí guardado no meu computador, que se tudo desse errado no roteiro, no resultado não ficasse bom, eu voltava atrás, né? Mas era um final bem pior, vamos pôr assim. Aí terminei o livro. E como talvez acho que a maioria das pessoas que está no mercado literário iniciante era um grandíssimo cabaço, falei assim, agora eu vou mandar para várias editoras, eles vão me ligar e falar assim, amamos o seu livro e vamos te publicar. Claro. Aí eu fui me informar. Na época eu conheci o Café de Autores da Daphne Freitas e achei o canal deles. Entendi um pouco, já fui aprendendo como é que funcionava o mercado livreiro. Que tem que primeiro dar uma corrigida no livro, por aí vai. E por acaso, porque eu acho que eu estava pesquisando esses vídeos, né?
caiu o anúncio da venda de Inventar no meu colo lá no YouTube, né, com a escola do Vianco. Falei, olha, isso aqui, pô, bacana, tô gostando dessa parada de escrever. Entrei e fiz os 3 cursos. E vi que eu tinha feito muita coisa instintivamente. Acho que de tanto ler, né, a gente acaba sendo influenciado. Feito certo, mas tinha coisas para melhorar no livro, deixar mais nítidas, outras para suprimir. Entendi as técnicas, que algumas eu não fazia a menor ideia que existiam, e outras usava sem saber, né? Usava por instinto. E, pô, isso foi um conhecimento muito bom, cara. Que na época aí eu consegui aprender ali com o curso do Vian, com o apoio da Margaret. Aí peguei o livro, falei, não, agora tem que cortar excessos, né? Igual, tem coisa para tirar, a gente não quer, mas tem. Tem coisinhas para adicionar, tem coisas para dar uma lapidada, tem coisas para ocultar, ocultei. E quando eu terminei, assim, mandei para uma amiga minha corretora a primeira versão para ela corrigir, tava o prêmio Kindle lá, da Amazon tava rolando. Eu falei, tem que tentar, né? Coloquei lá e, incrivelmente, não ganhei, claro. Aí, mas nessa, eu já tava conhecendo o Rômulo, né? Conversando com ele, a Sim. Ana e a Camila, todo o pessoal ali via vivendo de inventar. E aí as coisas também nem sempre acontecem quando tem que acontecer. Tive a proposta até de uma editora para autopublicação, mas também não tinha capital na época. E falei, não, mas não vou desistir. Aí nesse meio tempo fui juntando um dinheirinho aqui, um troco a colar, né? Tive a ideia de ilustrar o livro, né? Aí eu tenho um amigo desenhista, o Francisco Silva, que fez os desenhos todos do livro, fez a capa, fez a capa de trás, fez tudo para o livro. Tem o Instagram dele aqui, depois se a gente puder até divulgar o trabalho dele. Eu falei, olha, eu quero X desenhos, quanto é que sairia o orçamento? Sairia tanto, falei, beleza. Aí ele falou assim, me passa um storyboard aí de mais ou menos como é que você quer as cenas. Se vocês vissem o storyboard inicial que eu mandei para ele, os desenhos que resultaram, acho que vocês iam querer contratar ele como mágico, na verdade, porque ele foi capaz de abstrair de um rabisco de hominho palito, assim, um desenho quase infantil, né? E mais meia dúzia de palavras dos capítulos de referência, ele conseguiu fazer as ilustrações e a capa do livro. Cara, e o devaneio, ele culminou num apanhado de ideias filosóficas que eu tinha, um pouco até espirituais, assim, vamos dizer, que eu sempre quis manifestar isso, mas através de texto eu ficava, acho que, muito explícito, né? E muito sem insosso, talvez. Aí eu consegui juntar isso no roteiro de ação, que era o meu sonho, era fazer um livro que, na verdade, tinha mais cara para um HQ, inclusive, eu gostaria de ter feito. Mas resultou, cara. Meu único livro autoral, né, que é esse aqui. Mas que, até hoje, quando eu leio algumas passagens, me dá uma satisfação imensa. E quando eu vejo, ainda igual eu falo, Arthur, o volume que você produz e outros escritores que eu conheço, eu falo assim, que eu tenho muito chão para correr ainda, porque eu fiz um livro e já parei. Mas não parou, não. Isso aí é assim mesmo. Eu acho que escrever, não sei, eu não coloco para mim uma obrigação de escrever. Sim, sim. Não, eu também nunca tive. Na verdade, eu tinha muita indisciplina. Você viu, né? Escrevia um ano, parava, escrevia no outro ano. Eu não, por exemplo, por isso que eu tô falando, eu não tenho essa obrigação de escrever. Então eu escrevo quando eu tô afim. Sim. Tá? Eu já escrevi, por exemplo, um livro inteiro numa semana. Eu escrevi um livro. Eu tenho que aprender ainda muito. Eu ainda Você tenho muito que aprender. Não tem essa coisa, não. Às vezes eu passo um tempão sem escrever. Eu pego e escrevo um monte de coisa em pouco tempo. Eu não tenho essa coisa de, igual o pessoal fala na escrita criativa, que você tem que ter um horário todo dia para escrever e escrever todo dia, fazer. Cara, eu não vou ficar. O cara frente do papel do computador, fazendo o quê? Eu não vou escrever. Eu admiro quem consegue, mas também não é o meu caso. Eu geralmente, igual eu falei, quando estava muito ocupado, cansadíssimo, exausto, é que me vinham os melhores lampejos. Mas eu acho que a hora que o negócio tá relaxado, a gente relaxa também, sabe? O cérebro não tá ali trabalhando a todo vapor, né? Depois eu faço, sabe? Vou ter tempo mesmo, depois eu faço. Quando a gente tem tempo sobrando, a gente não valoriza o tempo. Aí não faz nada. O início da pandemia,
Eu escrevi muito. Uhum. Eu parei uma vida louca de trabalho fora o tempo todo para ficar em casa. Sim. Bastante. Depois, deu uma relaxada, sabe? E não foi mais aquele volume do início. Mas continuei escrevendo na pandemia, né? Sim. Como é que a pandemia, falar em pandemia, como é que a pandemia interferiu na sua vida? Cara, Profissional? profissional, vou até ser sincero, não mudou muito, exceto todas as medidas que a gente teve que tomar, né? Minha rotina de trabalho é muito escritório e campo, fica variando muito. A Ah, geologia joga a gente nos mais diversos lugares. Reduziu muito o nosso deslocamento geográfico mesmo, porque ir nas obras passou assim só quando fosse extremamente necessário, até porque hoje, para entrar dentro das unidades de mineração, por conta da pandemia, criou-se uma série de protocolos, menos pessoas por carro, né? Tem que fazer teste quase que. Se você vai na obra toda semana, você faz teste praticamente toda semana. Então, deu uma diminuída. Mas em termos de serviço, o nosso setor não foi tão impactado, igual de muitos amigos eu vi ter redução de jornada, redução de trabalho. Na verdade, a minha área teve uma sobrecarga de atividade, sabe? E ainda está tendo, e até hoje a gente está, obviamente, como o mercado inteiro, a gente está lidando com as diretrizes de pandemia, né? Cuidado redobrado, a gente voltou agora a poder circular um pouco entre obras, então a gente acaba se expondo mais, né, a possibilidade de pegar Covid. A empresa mesmo fez uma gestão muito boa disso, de EPIs, de separação, né? Mas o que mais conta é o esforço pessoal, né? O que a gente tem que fazer mesmo. A claro. nossa parte, evitar passear, evitar sair quando não precisar, mesmo porque tem que fazer o nosso dever de casa, senão a gente vai ficar preso nessa situação mais tempo do que a gente já está ficando, né? Mas vai ficar mais tempo ainda. Com certeza. Me conta aí, você na área médica, Arthur, como é que foi? Pois é, eu não parei com plantões, né? Eu faço plantão em CTI. Então eu não parei com meus plantões. Eu faço plantão terça e quinta à noite, de 19 às 7 da manhã. Mas a questão de cirurgia, as cirurgias foram suspensas. Mas aí, e até as de urgência, como é que fica isso? Não, só podia fazer cirurgia de urgência. Sim, sim. Tá? Mas o que eu falo? A cirurgia de urgência, a urgência, ela é feita para quem está formando em medicina. Entendeu? Uhum. Então, para quem foi de formado ali até 10 anos, o cara aguenta uma urgência. Sim. Agora, eu estou fazendo esse ano 35 de formado, né? Então, já não estou mais naquela. Entendeu? Eu não mexo com urgência mais. Sim, sim. Tá? Eu mexo com cirurgia eletiva, né? E mexo com CTI, porque eu adoro CTI. Uhum. Entendeu? Então, eu não parei com CTI, mas as cirurgias praticamente zeraram. Porque era só cirurgia eletiva. Sim, Tá? sim. Eu tenho um volume de cirurgia grande do SUS, que é exatamente o internato da Faculdade de Medicina da Unipac. Sim. Uhum. De aula. Entendeu? Então as aulas ficaram todas suspensas, todas online. Teve esse tempo de transição ainda, né? Primeiro parou tudo, para depois fazer a transição para o mundo online ainda, né? Ainda teve essa janela, né? De Fora são 3 faculdades, tá? De medicina. A Unipac, que eu dou aula, não parou. A gente entrou, vai para casa, dia 17 de março. Uhum. Essa semana o cara virou e falou assim: aqui, vocês têm que dar aula online. Ah, é? Como é que faz isso? Se vira. Famoso se vira, né? Mandaram pra gente vídeos informativos, a gente teve que aprender, e a gente aprendeu. Na outra semana estava dando aula online. Tá? Então, a gente passou praticamente 1 ano e meio sem contato com aluno nenhum, né? Dando aula online. Que é um saco isso. Você liga a sua câmera e dá aula por uma câmera. O aluno fala que faz. Mas ele não parece. Eu tenho uns amigos fazendo pós-graduação nesse momento online também. A mesma pós-graduação que eu cheguei a fazer presencial um ano antes.
E a gente vê a diferença que dá a falta desse contato de sala de aula, mesmo aluno, professor e a turma, né, que está ali aprendendo junto mesmo. É. Esse ano a gente voltou a ter aula prática, presencial. Aí é outra coisa, cara, né? E as minhas aulas, na realidade, por ser. Eu dou aula de primeiros socorros, essas coisas todas, acaba tendo muito contato. Sabe? O Uhum. aluno, mas é turmas bem reduzidas, bem pequenas, né? Mas estamos levando. Eu acho que ano que vem a Então, gente volta, né? eu acredito, eu tenho fé que sim, viu, Arthur, que ano que vem a gente já tá, se Deus quiser, voltando à normalidade, vamos, se der para ainda usar essa palavra, mas né, um pouco do que era antes. Com alguns novos É, cuidados, alguns novos aprendizados também, né, e novas sequelas também que ficaram na sociedade, né? com certeza, com certeza. O que eu fiz também na pandemia foi fazer umas crônicas no meu blog, né? A Uhum. respeito da pandemia. E essas crônicas, Eu inclusive, lembro, no grupo do Vampiro você sempre coloca lá, eu me recordo. acabou virando um livro, né? O Diário do Confinamento, que Uhum. foi o Marcelo Assetti, que é da Literis, editora do Rio. Ele adorou as crônicas, ele me incentivou, a Literis publicou o Diário do Confinamento, que é um negócio. Não, Com 30, e totalmente, não tinha nem outra palavra, em voga no momento do que estava acontecendo, né? Era um diário em é, tempo real, exato. eu colocava números de casos de óbitos no mundo, no Brasil, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, sabe? E foram, assim, 30 crônicas em 123 dias, Uhum. onde eu botava a realidade e botava meu sentimento, Sim, sim. entendeu? E estando ali na linha de frente, né, Arthur? Ué. Mas tá passando, tá passando. Tá passando, vai. Se Deus quiser, Vai. mas agora agora eu vou inverter a moeda aqui, roubar um pouco do seu papel. Me fala aí o que você está produzindo também por agora. Uai, eu tô pra lançar o volume 3 da Mansão. Que eu não tenho, por sinal, né? Só tenho o 2. Quando sair, eu vou querer ter o 3. Aceito aí Um e o dois. aceito um PDF antes, se quiser me mandar, mas eu compro o livro também, tá? Só para falar que eu li antes que o resto do pessoal. Eu tô fazendo o modo mistério dele, cara. É. Sei, um e o 2, e aí o terceiro foi mais difícil, Uhum. entendeu? Até em termos de custo pela própria editora. Foi Mas, complicado. mas em termos de processo de escrita, foi mais difícil também? Não, não, eu escrevi aquilo assim, numa rapidez danada, sabe? E eu fiz um retorno às origens do Sim. vampiro. Então, eu esclareço todas as dúvidas que tem nos dois livros. E você tocou num ponto assim, sabe, Arthur, que eu acho que é muito importante, que você falou, a questão de custo, né? Que e isso no mercado livreiro é uma coisa que me espantou muito, a flutuação das coisas. Isso ainda falando no mundo pré-pandemia, né? Depois, durante a pandemia, eu imagino que tudo estourou. Porque eu Uhum. lembro que eu tinha um orçamento para imprimir meu livro, e eu vou pensar aqui, não sei e tal. 6 meses que eu posterguei, subiu coisa de 25% o preço. E aí me deram o preço da celulose. Eu falei, será que é verdade? Fui pesquisar e realmente era. Tava É, assim, explodido o valor. Assim, é coisa que a gente ainda, como iniciante, nem pondera isso, né? Um livro é X páginas, deve custar tanto para imprimir. Falei, tá faltando celulose no mercado nacional, porque a exportação tá muito boa, tá caro demais. Por isso que seu preço subiu. Fiz a pesquisa de mercado e de fato era, né? E isso quando a gente estava no mundo, vamos pôr assim, funcionando normal. Imagino que na pandemia tudo isso ainda deve ter subido muito mais, né? Em termos de custo. a gente produziu, na Leia, a gente produziu 3 antologias. Uma eu produzi em 10 dias, que foi um negócio de poesia da pandemia. Uhum. Eu lancei e tal, falei assim, 10 dias para todo mundo mandar poesia para mim. No 10º dia eu já lancei o e-book na Amazon. Aí o Sim. pessoal, nós lançamos físico, tá? Não, e inclusive, né, você tocando no assunto Amazon, foi uma porta que abriu, né, fantástica para começar, né, a mostrar trabalho de novos escritores. Sim. Pois é, você falou na sua que você mandou para mim aqui que você publicou no Wattpad. Sim, Você publicou o que no Wattpad? eu tenho 2 livros de crônicas lá, né,
que só estão lá. Eu tenho até que um dia parar de ser preguiçoso e montar um e-book, pôr ele no Kindle, porque não tem nem desculpa para não fazer isso hoje em dia. Cujos meus primeiros trabalhos realmente estão ali. O primeiro conto que eu escrevi, a primeira crônica mesmo, aliás, as primeiras todas estão lá, né? Tem uma préviazinha de devaneio que eu tenho até que tirar, porque era a prévia de quando eu estava escrevendo o livro ainda, então sem correção. Tem até que deletar aquilo e pôr a versão normal. Tem o conto do vampiro, na época eu coloquei lá também. Tem um outro conto da Vivendo de Inventar, que a Vivendo de Inventar fez uma seleção de crônicas natalinas e para publicar no blog deles na época. E aí eu fui pela mesma vertente. Eu falei assim, eu vou partir para comédia aqui, porque assunto de Natal, se eu for fazer drama aqui, eu não vou saber fazer. Se eu for fazer mistério, acho que também não vai dar certo. Então eu fui na mesma pegada do livro do vampiro. Então tá lá. Esse eu pus no Kindle também, tem na Amazon, o Devaneio também. O Devaneio da Amazon também é o ilustrado, eu atualizei o e-book. Quem já tinha, eu até mandei um e-mail formal para a Amazon pedindo para fazer a troca do e-book para o pessoal que já tinha comprado, que a Amazon geralmente ela não atualiza o livro, né? Se você sobe o arquivo, a menos que ele tenha modificações muito robustas, ela evita trocar de quem já comprou para a pessoa não perder anotações, página marcada, tudo que você pode fazer pelo Kindle. Aí eu mandei um e-mail formal falando, olha, tem X páginas adicionadas, esse tanto de ilustração, esses erros corrigidos, então eu gostaria de pedir que fosse atualizado para os antigos compradores também. Aí a Amazon, acredito que acatou isso. Mas lá no Wattpad eu usava mais como um espaço, um laboratóriozinho assim, sabe? Crônicas, microcontos, que foi uma coisa que eu aprendi, nem sabia que existia, fui descobrir lá na Vivendo de Inventar com o Wagner Nubert, que ele escrevia muito microconto, aí eu criei lá o Microcontos Inúteis, que é o título dele, e tem o Crônicas Idiotas para gastar o tempo que você não tem lá também, mas que geralmente abordando assunto cronista mesmo, coisa do dia a dia, experiência que a gente vive, né? Que são dois livrinhos que eu pretendo ainda também juntar em um e publicar físico, um livrinho de crônica. Eu até entrei no Wattpad esses dias, depois de quase de um ano sem logar, vi que tinha comentário para responder, falei, nossa, pessoal, aqui eu abandonei mesmo a rede social. Mas eu vou ver se eu dou uma retomada, porque tem me feito falta. A escrita é uma boa válvula de escape, né, pra gente, tanto pro estresse quanto pro acúmulo de criatividade na nossa cabeça, né? Com certeza. Com certeza. Eu tive uma experiência única com o Wattpad. Eu queria atualizar um livro que chama O Filho de Berta. Depois eu publiquei, inclusive, na Amazon, tá? Que é uma comédia. E eu estava com preguiça de pegar para atualizar o livro. Sim, então, sim. eu comecei a publicar no Wattpad um capítulo por semana. Então eu tinha a obrigação de ler e atualizar. Sim. No meio estava publicando 2, 3, 4 capítulos por semana e acabei o livro inteiro lá, deixei lá e publiquei na Amazon também. Sim. Mas lá eu não tive retorno, cara, assim, de leitura, não. Eu até cheguei a ter quando eu usava mesmo a ferramenta do Wattpad, eu era bastante ativo em grupo literário no Facebook, então eu fazia propaganda todo santo dia, né? De um conto novo, de página. Você vê que vai construindo um retorno, é como rede social, né? Você tem que realmente martelar para começar a ter um retorno tímido, entender como é que a rede em si funciona, né? Sim. No caso do Wattpad, ele é uma plataforma, eu acho excepcional, muito boa também para revelar novos talentos, né? E dar liberdade, né, para quem quer mostrar seu trabalho. Mas o maior público dele pelo menos na época que eu frequentava, era público jovem. Então tinha um nicho já muito preferencial de material que era consumido no Wattpad. E o material que eu escrevia era completamente divergente, né? Então eu tinha que pescar lá dentro, para assim, pescar em balde mesmo, um ou outro que era da temática que eu estava trabalhando. Então, e eu percebi isso mais ainda quando eu fui procurar textos que eu gostaria de ler, né? Das temáticas que eu gosto, eu quase não encontrava no Wattpad, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, ver os mais lidos, né? Os mais votados, os vencedores de concurso do Wattpad. Aí realmente eu entendi qual que é na época, né? O grande foco da plataforma. Mas é uma janela, né? Acho que que a gente é mais uma vitrine
para divulgar o trabalho. Então eu mantinha lá, mantinha no Facebook, mantinha no Kindle, no Instagram eu nunca, não tem nem perfil pessoal, né? Tem só esse aqui de geologia e minerais, então aqui eu nunca entrei muito nessa questão. E o WhatsApp e o círculo social, né, nosso, do dia a dia. Mas tinha outras plataformas que eu não sei como é que foi o desenvolvimento delas, que era a Medium, que eu cheguei a criar uma conta também, mas lá era, no Brasil ela ainda era mais incipiente ainda do que o Wattpad. Agora o Wattpad também tinha uma coisa bem legal, que eram os concursos do Wattpad, né? Em que eles ajudavam a internamente promover as pessoas que venciam e servia como um degrau a mais no mercado livreiro, né? As editoras, isso eu lembro, eu aprendi quando a Venda de Inventário estava captando o material dos alunos para apresentar para as editoras. Eles pediam uma mini biografia, o que você já tem publicado e onde, e era bem... Você tem um blog, né? Põe o link do seu blog. Você tem um Wattpad, põe. As editoras vão realmente perguntar quantos seguidores você tem, quantas visualizações você tem, porque é um produto, né? A gente tava a possibilidade de um produto ser apresentado, e aí eu fui entendendo mesmo. Deve haver, né? Com certeza, as redes sociais, as plataformas mais adequadas para cada nicho, né? De literatura. O Wattpad, para o que eu queria consumir, para o que eu escrevia, nunca foi ideal, mas continuei lá. Tá lá, meu materialzinho tá lá, então, de vez em quando me dá vontade de reler também, ou mostrar para alguém, ainda tem onde pescar. Isso eu acho que é muito bom. Vira um acervozinho digital seu de fácil acesso, né? Que já tem toda uma formataçãozinha bacana, tem sistema de capítulo, capas, índice, ele funciona, tem toda a sua mecânica pronta, né? Eu tenho lá o livro, O Filho de Berta, e tem um conto, que são As Bruxas. Sim. Só, mais nada, entendeu? Não, mas eu até te recomendo, você que é um cara bem ativo, Arthur, deixa seu material presente lá, porque a gente nunca sabe quem que vai encontrar ele, né? Esses dias eu me surpreendi, eu entrei na Amazon lá, falei, deixa eu ver como é que tá se vendeu algum livro recente aí, devaneio, porque ver o que vendeu, às vezes vem o royalty lá, aí vi uma resenha, cara, recente, de um desconhecido. Fiquei, cara, eu li a resenha, era do Carlos, lá do grupo. Fiquei tão feliz quando eu li a resenha. Falei, caramba, olha, tá aqui tem um tempo eu não vi. Cacei ele, achei ele no Facebook, entrei em contato. Falei, pô, eu vi o que você escreveu lá do meu livro. Primeiro, fiquei muito feliz de ter gostado tanto, né? E queria te agradecer por ter tido o trabalho de ir lá, né? Escrever a resenha, demonstrar o que você sentiu, pôr isso em palavras. E ele falou, não, tal, mas eu falei, você leu foi o e-book? Ele foi um dos primeiros Kindles que eu comprei. Eu falei, não, então eu tenho livro sobrando aqui em casa ainda. Mandei um livro para ele, cara, porque foi uma coisa assim que a gente nunca está esperando, né, Arthur? A gente coloca lá e não imagina no colo de quem vai cair. É a mesma coisa quando a gente está navegando pela internet e encontra um texto que a gente fala assim, putz, onde é que isso aqui estava a minha vida toda, que eu nunca tinha lido esse material, ou escutado essa música, ou assistido esse filme, né? E que se a gente pudesse contactar o autor da obra para dar os parabéns, a gente teria vontade de fazer isso, né? Eu acho legal essa coisa do leitor entrar em contato. Eu tenho muito no meu blog, né? Que as pessoas mandam a opinião no blog. Outro dia eu publiquei, não lembro como é que chama mais, eu publiquei um negócio, foi mais um desabafo, né? E teve assim, desesperada comentando que como é que pode sentir isso tudo? O que é isso? Para com isso, não fica assim, não. Gente, não é assim, quando não. Parece que encaixa as pecinhas do quebra-cabeça assim, né, na sociedade. Você fala assim, acertei, alguém está em sincronia comigo ou não está, né? Muitas vezes o comentário é completamente o oposto, né? Mas é legal, porque isso põe a gente em contato com outras pessoas, a gente acaba conversando com elas, aprendendo coisas novas, né? Gerando debate, discussão. O Wattpad tem a parte de comentário, eu procurava sempre, mesmo que entrava lá, tinha uma notificação, né? Eu ia lá e comentava. Porque, eventualmente, quando eu encontrava o material que eu gostava de ler também, eu deixava lá uma opinião, um feedback, né? E era bacana a gente pegar captar o sentimento que outra pessoa teve, né, de um produto nosso, ou também poder ter a chance de mostrar o sentimento que a gente teve para quem produziu aquilo, né? Isso é uma coisa que a rede social ajudou, assim, tremendamente, né? Seja ela rede social clássica, Facebook, Instagram, ou as redes literárias, como o próprio Wattpad, ou os vlogs,
você até mencionou, eu cheguei a criar que você tem um blog. Eu criei um blog, mas eu acho que eu publiquei nele 2 vezes, 3. Aí falei, não, blog não é comigo. Aí eu criei um site com um amigo meu que a gente escrevia junto, chamava Do Ócio ao Caos. Tinha até página no. Ele era vinculado a uma página no Facebook, mas como o Facebook era mais um. Ninguém lê grandes textos no Facebook, a gente usava ele mais como um disparador de meme, algumas provocações. E quando a gente escrevia um texto no site, lá no Ócio ao Caos, a gente usava a página do Facebook para disparar, né? E os perfis pessoais. Esse site deve estar ativo até hoje, porque era um site grátis da Wix. E tem bastante material escrito lá. Eu acho que deve ter coisa de uns 30 textos, tanto meu quanto desse amigo meu, Bernardo Machado, que escrevia comigo na época. E alguns dos textos de lá também estão lá no Wattpad, né? Era uma plataforma legal. O site em si mesmo a gente monitorava, dava pouco retorno orgânico, vamos pôr assim, né? Encontrado pelo Google, ferramentas. Mas via Facebook dava um alcance legal. A gente mandava isso dentro de grupos literários também, e conseguia ter um feedback, às vezes também, outro escritor, pô, olha que legal, também escrevo isso aqui, mesma temática, e trocava uma figurinha, né? Era bacana, era uma experiência legal. A gente escreveu muito nessa época, foi 2016, 2017. Aí depois, igual eu falei, a vida guinou para outro lado, tanto desse colega meu, Bernardo, quanto minha, o site parou mesmo, mas tá lá. Tem uma lápide lá. Tem hora que não tem jeito, a gente tem que dar uma né, atenção a alguma coisa diferente, na profissão, por exemplo, né? Senão a gente for dar atenção a tudo, a gente acaba não dando atenção a nada, né? Claro. Eu tive um período longo da minha vida aí, com mestrado, doutorado em Belo Horizonte, que eu tinha que uma vez por semana em Belo Horizonte, sabe? Um negócio que de repente era para ter terminado em 3 anos, eu gastei 5, porque, sabe, eu tive alguns conflitos no FMG. Foi um negócio, por isso que eu falei 6 anos sem né? Mas então nessa época, cara, produzia menos, sabe? Sim. Sim, uma poesia aqui, uma coisa qualquer diferente, uma crônica, né? Mas pegar um texto grande, eu gosto de textos grandes, né? Eu gosto um pouco dos dois, grandes e pequenos, mas o grande ele demanda lubrificar bem as engrenagens do cérebro, assim, para poder amarrar tudo direitinho, né? Ele é mais. Ele pode se tornar muito frágil. Se você cometer um erro ali de verossimilhança na sua estrutura, tudo cai por terra muito facilmente, né? Você tem que ter, principalmente quando você cria núcleos, como eu criei na Mansão do Rio Vermelho 2. Sim. Você tem que botar a cronologia perfeita. Exato, e justificar muito bem por que as coisas acontecem, os axiomas que você inventou ali pro seu universo, porque senão o leitor faz aquilo, e se tivesse acontecido isso, ele derruba a sua história inteira. Tudo dali pra frente passa a ser questionável. Então, assim, isso que é o bom da escrita, né? É nos forçar Isso aqui é legal, Arthur. A gente cria a regra A, B, C e D, que nosso universo vai ser construído sobre ela. Chega um momento do livro que a gente fala assim, pô, eu queria fazer isso, não posso. Eu sou o autor e não posso fazer isso, porque eu mesmo lá atrás defini esses pontos. E quer dizer, poder a gente pode, mas se eu quiser manter uma estrutura coesa, né, verossímil aqui, eu vou ter que abrir mão dessa ideia. Ou voltar lá atrás, modificar o axioma, e aí ver o que isso vai impactar na história inteira, porque geralmente faz a história derivar para outro caminho. Então, assim, mexer no arcabouço da sua história costuma ser arriscado. Então, eu me vi muito amarrado em certas coisas que eu queria pôr na história e acabei não podendo, porque eu mesmo me impedi lá atrás. Claro. E tem aquela história do personagem comandar a história depois de certo ponto, né? Eu fiquei impressionado. A história começa a ser orgânica, né? Parece que ela toma uma vida própria, ela quer ir para um lado, assim, não, volta para cá, não, meu personagem quer fazer isso, não, eu quero que venha para cá. Isso é uma coisa que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Depois da Mansão do Rio Vermelho, eu criei uma série de vampiros. Tá? Inclusive, a vampira que tem no Vampiro aqui, né? Veio de lá, é derivada. O Taxista virou um livro. Uhum. Eu escrevi ano passado. O conto desse livro é o primeiro capítulo. Sem tirar nem pôr, na íntegra? Pô, o conto que massa. E aí eu desenvolvi um livro com umas 300 páginas. Tá? Uhum. E eu criei outros vampiros, sabe? Sim. Em cima de todos ligados no mesmo núcleo, né?
E você cria um personagem que você não pode fugir dele, da personalidade dele. Você tem que, você dá a luz a ele, depois tem que obedecê-lo, né? É uma coisa curiosa. Né? Igual eu falo, por exemplo, o August Sparta, que é o chefe aí, eu tenho mais respeito, né? Não é não é um amiguinho para sair para tomar vodka. Sim. O Douglas vai sair para balada. Dá pra aprontar com ele mais um pouco, né? Então sabe, o personagem, ele tem uma característica que você não pode mudar mais. Né? Igual você falou, tem o personagem que dá pra sair pra balada e outro que não dá, porque tem os personagens mais permissivos, inclusive de serem contraditórios, né, dentro do que eles fazem, e os que não, né? Isso tudo vai do alicerce que foi criado pra eles. Eu acho muito legal isso, muito legal. Não, o que eu mais gostei depois que eu entrei nesse universo de escrever, era isso. É dar vida para uma personagem e ver que a gente não tem controle total sobre ela. Algumas coisas ela implicitamente fala assim, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso, né? Você me definiu como outra coisa. Você tem que obedecer. Senão vira um roteiro fraco, né? Igual a gente vê em muito filme assim, cheio de contradição, furo de história, furo de verossimilhança. Poder pode, né? Mas isso vai impactar no produto final também. Com certeza. Com certeza. Nosso tempo está acabando. Né? Deixa eu ver aqui, porque quando o papo é bom, o tempo voa, a gente não vê, mas eu acabei de ver aqui, puxei o horário para ver aqui mesmo, é isso mesmo. Planos para o futuro, literários? A curto prazo, retornar com as crônicas, com certeza. Tirar os 2 livrinhos de crônica só do Wattpad e pôr pelo menos no Kindle, né, para formalizar aquele trabalho, pelo menos, né, inicialmente, porque o Wattpad, querendo ou não, ele tem essa grande vitrine, mas é um viés muito informal, né? O que está ali, digamos assim, você pode deixar ali por quem está ali, né? Para o Kindle demanda mais um cuidado, um trabalhinho, então estou colocando isso como meta para talvez fim desse ano, no início do ano que vem, tirar os 2 livros de crônica, talvez fundir em um só, vou ver como é que, porque o Kindle muda o tamanho do seu livro, né? Um pouco pelo formato da plataforma. Devaneio lá saiu de 550, acho, para quase 700 páginas de Kindle. Então, o Crônicas Idiotas 1 e o volume 2, eu pretendo ver o que eu vou trabalhar com eles. O Microcontos, a Amazon, infelizmente, não tem no Brasil a opção de livro eternamente grátis, né? Senão eu deixava lá no Kindle Microcontos completamente gratuito, ou até os livros de crônica, mas daqui não tem essa função. 5 dias, 3 meses, né? A cada 3 meses você tem 5 dias, né? Que é uma ótima, porque quem assina o Kindle Unlimited, e quando você coloca o seu livro no modo gratuito por esses 5 dias, a Amazon te faz esse marketing gratuito, né? Ela dispara seu livro para um monte de gente. E vai para o pessoal do Unlimited também. Então, uma coisa que eu reparei de retorno era, toda vez que eu punho o livro grátis, eu via lá os downloads grátis, que aí quando é livro grátis tem muito, mas as páginas lidas no Kindle Unlimited aumentavam consideravelmente, sabe? E mesmo estando na cima do livro grátis, a página lida ainda ela te paga o royalties na mesma e ajuda a divulgar o trabalho, né? 5 dias a cada 90 é muito bacana. Mas eu ainda sinto falta, acho que no Kindle você tem uma opção de poder cadastrar um produto como gratuito ali, ou um valor simbólico, que podia até ir todo o valor para a Amazon, para pequenos trabalhinhos assim, só para deixar lá, sabe? Para pequenos trabalhos, eu acho que o Kindle ainda tem hora que ele dificulta mais do que ajuda. Porque o valor mínimo que você pode pôr lá, às vezes não justifica um conto, né, Arthur? E é um produto, né? Você está pondo um e-book ali, não falo nem pelo retorno financeiro, mas diminuir o alcance daquele produto. Aí, às vezes, é melhor deixar num Wattpad ou num blog da vida mesmo, que vai ter alcance mais massivo sem ter que onerar o consumidor. Eu publiquei na Amazon agora A Sogra, mas publiquei para participar do Prêmio Kindle. Sim. Já está na 6ª edição. Eu acho que quando eu entrei era o primeiro ou segundo edição, e eu lembro que por o meu livro estar no Kindle, eu não pude pôr ele no Jabuti também, que é outro prêmio fantástico que a gente tem aqui no Brasil, né? E que eu não parei de acompanhar, mas acredito que ele ainda exista. Infelizmente aqui, né, Arthur, abrindo um último parênteses antes da gente acabar a nossa live, o hábito de ler no Brasil ainda também é bem, bem baixo, vamos pôr assim, né? É assim. As pessoas leem um pouco. Muito pouco. Eu tenho alunos da faculdade que nunca leram um livro que não seja técnico. Sim, sim. Exato.
É uma leitura, concordo, né? Cada um lê o que gostar. Claro. Mas é uma esfera que ainda tem muito potencial para crescer, né, cara? A cultura É, do nosso país toda tem como se desenvolver mais ainda. mas vai, Vai, com vai. certeza, não. Piorar não vai, não. Sou otimista. A gente vai fazer esse esforço. Sim. Vai lá, publica as coisas que você tem que publicar, manda me avisar que eu divulgo. Sempre Não, divulgo. beleza. E saindo Mansão 3, eu no WhatsApp também sou meio largado, então nem sempre eu entro no grupo e consigo ler, acompanhar o que tá rolando. Mas me manda um privado que eu quero o volume 3 aqui na minha estante, com certeza. Faço questão, a gente tem de ter Isso é, todos os seus livros aqui em casa. isso é ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Falou, Legal? Arthur. Pois é, o nosso tempo acabou, infelizmente. Foi muito, muito bom, cara. Foi muito bom Foi muito mesmo. bom, foi bom te reencontrar também, cara. E qualquer dia, passando a pandemia, não vamos ter que esperar outra antologia sair pra gente se ver de novo. Não, vamos não. Né? Ou aqui ou em Belo Horizonte a gente vai se encontrar. Você tá Com certeza. devendo BH então, né? Você já É. passou, já expirou sua validade. Te espera aqui. Ah, eu vou lá, eu ter que ir. Valeu, Então, Arthur. obrigado, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Foi muito bom. Vocês que estiveram por aqui, né? Muito obrigado pela presença de todos. Esse espaço, como eu falei, é o espaço Entrevistas da Leia JF, Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Sigam a Leia, nós estamos sempre fazendo alguma coisa diferente, né? Sigam o pessoal mesmo. Vou até deixar aqui o meu recado. Sigam o Arthur mesmo, porque é um excelente escritor, produz de forma formidável, é uma inspiração para todo mundo que está nesse mercado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu, Tá. Arthur. Então tá bom. Valeu, um Um abração. abraço. Gente, até a próxima. Bom fim de semana. Beijo para todos. Tchau. Valeu para você também.